Bom dia, meu nome é Izzy e o meu grupo vai apresentar o seminário de literatura. Nós teremos como tema o humanismo, o texto teatral, o autor Gil Vicente e a obra Hamlet. O humanismo se trata de um conjunto de ideias que valorizavam as ações humanas e valores morais. No final do século XV, na época renascentista, os humanistas agilizaram as grandes mudanças na Europa e fizeram questionar os velhos valores no impasse entre a fé e a razão, como a expansão marítima, desenvolvimento do comércio, a crise no sistema feudal e o surgimento dos burgueses. Eles eram estudiosos da cultura clássica antiga. Alguns eram artistas, outros historiadores ou ligados à igreja, e foram muito importantes para o movimento por divulgarem ideias e novos conceitos, além de valorizarem os direitos dos cidadãos. Foi nesse período que o teocentrismo e a estrutura hierárquica medieval saiu de cena e deu lugar ao antropocentrismo, que foi o ideal central do humanismo. Esse movimento intelectual também influenciou vários acontecimentos da época. Em Portugal, por exemplo, o humanismo influenciou nas mudanças que ocorreram no país pela Revolução de Avis, os efeitos mercantilistas, a conquista de Ceuta, entre outros. Com o fim do trovadorismo, o humanismo tornou o ambiente mais propício à crônica e à prosa histórica. Nesse período, Galileu, Gutenberg e outros começaram a se destacar. A filosofia também despontou como uma atividade intelectual renovada por causa do interesse dos autores da antiguidade clássica. Virgílio, Aristóteles, Cícero e Horácio foram importantes para isso. Em suma, o humanismo pode ser definido como uma ideia surgida durante o renascentismo, que valoriza um saber crítico voltado para um maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Uma das principais características do humanismo é o antagonismo ao teocentrismo, ou seja, a oposição de ideias a ele, pois na ideologia humanista Deus não é o centro do universo, e sim o homem. Outra característica de grande importância é a racionalidade, pois procurava-se fugir da religiosidade, buscando sempre respostas racionais aos questionamentos sobre os fenômenos da vida. O pensamento humanista também fez com que houvesse um desenvolvimento no campo das ciências, como a matemática, a física e a medicina, predominando os métodos científicos ao invés dos dogmas da Igreja. Outras características do humanismo são a valorização do corpo e das emoções humanas, a valorização de debates e opiniões divergentes, o afastamento dos dogmas e da religião, a retomada do modelo clássico das culturas da antiguidade, o surgimento da burguesia, a busca da beleza e da perfeição, valorização do raciocínio e do método científico, descentralização do conhecimento, onde a igreja perde o monopólio, e a valorização do ser humano e o desenvolvimento da imprensa. Bom dia, meu nome é Maria Clara e eu vou falar um pouco sobre os principais autores do humanismo. Francesco Petrarca era um humanista italiano e foi um dos mais importantes escritores humanistas. A ele está associada a criação dos sonetos, ou seja, uma poética fixa composta de 2 quartetos e 2 tercetos. Dante Alighieri é considerado um dos mais importantes poetas do humanismo. Ele escreveu vários textos líricos, filósofos e políticos. Giovanni Boccaccio era um poeta humanista, considerado o criador da prosa italiana. Erasmo de Roterdã foi um escritor, filósofo e humanista neerlandês. Além disso, defendia firmemente o término do domínio religioso na educação. Michel de Montaigne foi um humanista francês. Montaigne é considerado o criador do gênero literário ensaio pessoal. O mesmo também foi um revolucionário do ramo da educação. Para ele, o ensino deveria estar atrelado com o empirismo, ou seja, através de experiências práticas. Fernão Lopes foi um escritor humanista português, nomeado cronista-mor da Torre do Tombo em 1418. Foi o fundador da historiografia portuguesa e escreveu diversos textos nesse gênero. Gil Vicente foi um grande dramaturgo português, considerado o pai do teatro português, sendo um dos principais dramaturgos humanistas. Destacou-se com a sua produção literária associada principalmente ao teatro. Miguel de Cervantes foi um importantíssimo escritor, dramaturgo e poeta espanhol. Foi considerado o precursor do realismo na Espanha. William Shakespeare foi considerado o maior escritor da língua inglesa e o maior influenciador dramaturgo do mundo. Shakespeare escreveu em sua carreira cerca de 40 peças, que foram divididas em comédias, tragédias, peças históricas, poesias e sonetos.
François Rabelais foi um escritor, médico e padre francês do século XVI. Embora formado em medicina e participando de ordens religiosas, dedicou-se verdadeiramente ao mundo da prosa. Thomas More, filho de juiz, ou Thomas More também, como era chamado, foi um político, humanista e diplomata inglês, membro do parlamento e chanceler no reinado de Henrique VIII. Por fim, Garcia de Rezende foi um poeta, cronista, músico, desenhista e arquiteto português. Mesmo com todos seus dotes, independente do valor de seus escritos, Garcia de Rezende teve um papel histórico extremamente relevante como compilador, tornando-se de extrema importância para a literatura pelo teor documental da história social. Bom, aqui a gente pode ver algumas fotos, dos principais escritores daquela época, Gil Vicente, Fernão Lopes, William Shakespeare e Dante Alighieri. Agora eu vou citar algumas obras relacionadas ao humanismo, as principais, como Engenhoso Fidalgo Dom Juan de La Mancha, Novelas Exemplares, Viagem de Parnas, Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, Megera Domada, Tiers Livre, Quarto Livre, Galantua e Pantagruel, O Elogio da Loucura, Delíbero Arbítrio, As Navegações dos Antigos e Preparação para a Morte. Bom, aqui a gente pode ver, algumas dessas obras, retratadas em seus respectivos livros. Bom dia, meu nome é Açucena Daiane e nesse primeiro momento eu vou falar sobre a origem do texto teatral. Bom, o texto teatral surgiu na Grécia Antiga por volta do século VI a.C. e era usado pelos atores em festas chamadas dionísias, realizadas para o deus Dionísio. As peças enviavam mensagens poderosas à audiência dos cidadãos e proporcionavam grandes reflexões e debates. E tem característica, a linguagem possui marcas da língua falada, é uma linguagem mais monitorada ou mais espontânea, dependendo da intencionalidade e das situações retratadas. Caracteriza a personagem, situando-a no contexto sócio-histórico da trama. A ensinação de peças teatrais, dando vida a personagens que se movimentam em cenários e tempos, possibilita tornar o imaginado mais próximo do público que presencia essa atuação. Bom dia, meu nome é Rebeca Moreira. Irei falar um pouco do gênero teatral. O gênero teatral ou dramático faz parte de um dos 3 gêneros literários, ao lado do gênero lírico e épico. A palavra drama, em grego, significa ação, o que o define, já que esse possui características muito singulares. Segundo Aristóteles, ele possui basicamente 3 unidades: o tempo, o espaço e a ação, devendo ser representado no palco e não apenas lido, sendo que tudo é dito e compreendido através de ações, falas e gestos dos personagens. Enquanto texto, a obra dramática tem pontos em comum com a narrativa, uma vez que ambas se constituem de fatos, personagens e história, assim como um enredo limitado, conciso e ocorrendo em um determinado lugar, disposto em uma sequência linear representada pela introdução, complicação e o desfecho da história. Entretanto, o gênero teatral dispensa o narrador, pois a história é mostrada pelos atores. No texto dramático, os procedimentos narrativos vão além dos limites do alcance literário, tendo assim alguns elementos que vão constituir esse gênero, como o cenário, a luz, o figurino, a maquiagem e os gestos dos personagens. Quanto à estrutura composicional, a sua linguagem é verbal e objetiva, onde os atores assumem um papel de destaque no trabalho por meio de um discurso direto, auxiliado pelos recursos que tendem a valorizar ainda mais a representação, como pausas, mímica, sonoplastia, gestos
e outros elementos ligados à postura corporal. Na voz narrativa dada aos atores, predominam os diálogos, podendo aparecer, no entanto, o monólogo, que seria o personagem fazendo a introspecção, e os apartes, nos momentos em que esse interage com o público passivo. O texto escrito, para ser encenado, possui duas estruturas. Na estrutura primária, há a sequência da ação dramática por meio da representação e dos diálogos. Já na estrutura secundária, há a presença das rúbricas, que são marcações e descrições do espaço ou da situação antes de cada ato ou cena. Chamadas também de indicações cênicas, elas sempre vão aparecer entre parênteses ou em itálico, indicando aspectos como entonação, expressão ou gestos que devem ser feitos pelos atores. A apresentação do gênero teatral é dividida em ato, que é a grande parte do texto que decorre no mesmo espaço, e em cenas, que é a subdivisão do ato, determinada pelas entradas e saídas dos personagens. Além dos atores e de um protagonista e um antagonista, há a presença do coro, que é um conjunto homogêneo de atores que vão comentando o que se passa no enredo durante a encenação. Inicialmente na Grécia, surgiram duas principais máscaras, a máscara da tragédia e a máscara da comédia. A máscara da comédia tem um propósito de provocar o riso e a crítica nos espectadores, pelas situações cômicas do dia a dia, através da caracterização de tipos e de costumes, pelo absurdo e exagero da história. Ela tem um foco na sátira da sociedade e dos vícios humanos, possuindo uma linguagem coloquial. E uma frase que define bem a comédia é: do riso, a partir do riso, criticam-se os costumes, porque ela traz uma reflexão sobre o que se passa na sociedade e, consequentemente, promove uma reforma dos costumes, trazendo uma lição moral. Já a tragédia, segundo Aristóteles, caracteriza por ser a imitação de uma ação de caráter elevado, que terror e tem por efeito a purificação das emoções. Ela possui um tom sério e solene, e frequentemente a tragédia envolve um conflito entre uma personagem da aristocracia, como um rei, um príncipe ou um nobre, e algum poder de instância maior, como a lei, os deuses, o destino ou a sociedade. Ela tem um desfecho fatal e trágico, e seu objetivo é provocar a catarse, que do grego significa a purificação de quem assiste. Meu nome é Camila e eu vou falar um pouco sobre Gil Vicente e sua obra O Alto da Barca do Inferno. Bom, Gil Vicente foi um poeta e dramaturgo português e ele era considerado uma das figuras mais importantes do humanismo literário e um dos maiores representantes do teatro popular em Portugal. Seu teatro teve origem em 1502 e suas peças marcavam um forte teor de sátiras, né, e de caráter popular. Ele gostava de criticar os costumes da sociedade portuguesa e retratar os valores cristãos dessa sociedade. As obras dele são classificadas em 3 fases. Na primeira fase, tinha uma influência espanhola. Apresentava peças que possuíam um conteúdo religioso. Na segunda, vemos a utilização da sátira social, que apresentava uma ampla visão da sociedade da época. A arte adquire um caráter mais pessoal. A terceira fase, e uma das mais importantes, mostra críticas de costumes. E é nessa época que surge a trilogia das barcas, que essa trilogia ela contava com 3 autos e se destacava o Alto da Barca do Inferno, que é uma das obras mais famosas de Gil Vicente. O Alto da Barca do Inferno ela possui apenas um ato e é dividido em várias cenas.
O que a gente vê no início dessa peça é um cenário onde há vários personagens que a gente percebe que eles estão mortos e estão se preparando, né, para o julgamento, e dois barqueiros, o anjo e o diabo. A gente sempre se pergunta por que o nome da peça é O Alto da Barca do Inferno, sendo que há duas barcas. Uma delas é que a maioria dos personagens que vão ser julgados, eles acabam indo para a Barca do Inferno. E a outra é o personagem do diabo, né? Que ele se destaca porque ele é cheio de ironia. Ele faz esse uso da argumentação para penetrar no mais íntimo e revelando a faceta de cada um. E quem seguia os preceitos de Deus ia para a barca de Deus, e quem vivia uma vida de pecados ia para a barca do inferno, né? Cada personagem possuía uma simbologia. Alguns representavam falsidade, outros a ambição, entre outros. Eles serviam como um modelo para exemplificar o comportamento da sociedade, né, na época. E cada personagem não tinha um nome específico, eles eram denominados como sapateiro, bobo, porque Gil Vicente queria criticar a sociedade e não uma pessoa específica. Fica bem nítido que todos os personagens que vão para o inferno, eles têm algumas características em comum. Eles trazem objeto da terra, né, representando esse apego às coisas materiais e à vida. A produção, né, visava analisar e criticar esses costumes. O comportamento dos indivíduos que, no final das contas, tinha uma finalidade didática. Essa obra, como eu já falei, ela possuía várias sátiras envolvendo principalmente a moralidade, que esse é um dos pontos fortes dessa peça, e também satiriza o juízo final do catolicismo. E Gil Vicente, ele trazia muito essa ambivalência do riso, porque criticando por risadas, né, que a gente, rindo-se, castigam os costumes. E ele testemunhou vários processos de Portugal, né? A expansão ultramarina, ele viveu um período em que a visão de Portugal estava muito voltada para as colônias. E assim, Portugal ficava... a atenção não ficava mais voltada para Portugal, e assim ele criticava essa desordem da sociedade, né? Os valores, a moralidade, a hipocrisia, né, da religião. E muitas pessoas acham que ele era contra a igreja, mas ele não era contra a igreja, e sim contra o que faziam, né? A hipocrisia das pessoas que se diziam santas. E essa obra foi escrita em um período que corresponde a essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. E ele se enquadra justamente nesse momento de transição, estando tanto ligado ao medievalismo quanto ao humanismo. E isso faz com que a gente veja nas suas obras que, ao mesmo tempo que ele pensa em Deus, ele também exalta o homem livre. Alguns intertextos de obras, né, que conversam com o Alto da Barca do Inferno é o Alto da Compadecida, que também é um auto muito famoso, de Ariano Suassuna, e dá para ver que ele teve muita inspiração no Alto da Barca do Inferno. A gente vê semelhanças, principalmente na parte que tem um julgamento, onde a força do bem e do mal se reúne para saber para onde essas pessoas vão. E pessoas que carregam um estereótipo forte, que é usado para criticar um determinado grupo. Elas se assemelham também na crítica à hipocrisia da Igreja Católica, como eu já falei, e não tendo medo de usarem palavras tidas como pesadas. Outra obra apresentada é Das Vantagens de Ser Bobo, de Clarice Lispector. E nessa crônica, ela trata da figura do bobo. E algumas características desse bobo lembram muito o bobo do Alto da Barca do Inferno, que alcança o paraíso, né? E ela usa muito essa ironia para tratar essa condição do bobo, que, ao contrário do que muitos pensam, é vantajosa, pois os ditos espertos desprezam a simplicidade dos bobos, que enxergam detalhes da vida que passam despercebidos da maioria.
Da mesma forma, o bobo aponta as mazelas sociais dos personagens que comparecem à frente das barcas. E o destino que Lispector reserva aos bobos também é o paraíso, tendo essa semelhança com o Alto da Barca do Inferno de falar sobre religiosidade. Bom, William Shakespeare foi um dramaturgo e poeta inglês. É considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Ele também é conhecido como o Bardo de Avon. Nasceu em Stratford-upon-Avon, no condado de Warwick, Inglaterra, no dia 23 de abril de 1564. Filho de John Shakespeare e de Mary Arden, William iniciou os estudos em sua cidade natal, mas aos 13 anos a família empobreceu, tendo o jovem que deixar os estudos e trabalhar no comércio do pai. Aos 18 anos, ele casou-se com Anne Hathaway, 9 anos mais velha que ele. 5 meses depois, nasce sua primeira filha, Susan, e em seguida os gêmeos Judith e Hamlet. Em 1586, o jovem William se envolveu com mais companhias e foi obrigado a deixar a família e se refugiar em Londres. Trabalhou em várias funções, entre elas a de guardador de cavalos na porta do primeiro teatro de Londres. Logo estava prestando serviço nos bastidores. Shakespeare estudou muito e leu autores clássicos, novelas, contos e crônicas, que foram fundamentais para a sua formação de dramaturgo. Em 1589, já adaptava peças de autores anônimos e escrevia o maior número das peças apresentadas no Globe Theatre. E dentre suas obras, tem comédias românticas, tragédias e dramas históricos. A obra foi dividida em 3 fases. A primeira fase continha comédias alegres, peças da história inglesa e tragédias em estilo da Renascença. Já na segunda fase, tinha tragédias grandiosas e comédias amargas, que inclusive Hamlet foi escrito na segunda fase. E também tem a terceira fase, que possui peças menos trágicas com desfecho conciliatório. William Shakespeare faleceu onde nasceu, na sua cidade natal, em 1616. Bom dia, meu nome é Pedro e eu vou falar um pouco sobre uma obra de Shakespeare, Hamlet, o Príncipe da Dinamarca, do gênero tragédia, e depois vou falar um pouco sobre alguns intertextos. A obra de Shakespeare foi escrita entre 1599 e 1601, em formato de roteiro, já que é uma peça de teatro. Portanto, seu livro é dividido em atos e cenas. Os atos são a sequência de cenas interligadas por uma subdivisão temática, que na prática pode levar de 30 a 90 minutos. Dentro dos atos existem as cenas, onde são divididas por uma quantidade de diálogos e personagens. Hamlet é composto por 5 atos e 20 cenas, e vai contar a história do príncipe da Dinamarca após a morte do seu querido pai de mesmo nome. A história apresenta os seguintes personagens. Tendo como personagens principais Hamlet, filho do falecido rei e sobrinho do atual, Cláudio, que é o novo rei da Dinamarca, Gertrudes, que é mãe de Hamlet e ex-esposa do antigo rei que faleceu, Horácio, que é o melhor amigo de Hamlet, Ofélia, que é filha de Polônio, e Polônio é um alto dignatário da corte, e Laertes também é filho de Polônio, e
irmão de Ofélia, visto um fantasma 2 noites seguidas e ele se parece muito com Hamlet. Intrigado com isso, Bernardo chama Horácio e Marcelo para verem também. Ambos muito céticos, assim que viram o fantasma, empalideceram e decidem contar ao príncipe Hamlet. Na sala do conselho, encontra-se o rei e a rainha. Eles discutem com Laertes sobre sua ida à França, lugar de onde veio, para a coroação de Cláudio. Ele tem sua permissão. O príncipe Hamlet aparece na sala e é questionado por seu tio e sua mãe o motivo de tanta tristeza. Ele deixa claro que o luto pela morte do pai demorará para passar. Depois da conversa, os reis saem e entra Marcelo e Horácio, falando a Hamlet sobre o fantasma de seu suposto pai. Sem pensar 2 vezes, ele aceita ir à plataforma de vigia à noite para verificar. Enquanto isso, nos aposentos de Polônio, Laertes arruma suas coisas para embarcar para a França e conversa com Ofélia, lhe aconselhando a não se apaixonar por Hamlet, pois não valeria a pena e ela não precisaria dele. Algumas horas depois, Hamlet está na plataforma com Horácio e Marcelo e consegue ver o fantasma perambulando pelos arredores. Hamlet, um homem corajoso e intrigado, acompanha o fantasma e o questiona por que aquela alma não descansa em paz, o que traz ela a andar pela madrugada com essa imensa dor. O fantasma afirma que é o pai do príncipe Hamlet e ele quer vingança, pois ele não morreu por acidente como todos dizem, ele foi assassinado. Colocaram veneno em seu ouvido que fez todo o seu sangue coagular. Ele foi morto por Cláudio, para assumir o trono e ficar com sua mulher. Enojado, com raiva e tristeza, Hamlet se alimenta desse desejo de vingança contra seu tio. O príncipe encontra-se perdido, louco e desamparado. Chegou em Ofélia e a ofendeu sem o menor motivo. Todos da corte ficaram desconfiados e não sabiam o que estava acontecendo. Por isso, o rei chamou 2 amigos de Hamlet, Rosekrantz e Guildenstern, para conversar com ele e descobrir o que estava acontecendo. Porém, não obtiveram sucesso. Um grupo de atores iam para o castelo apresentar uma peça de teatro com festas e bebidas. Mas esse momento foi perfeito para Hamlet. Ele instruiu os atores a encenar o momento da morte de seu pai. Obviamente, ele não disse o significado daquelas ações e diálogos feitos na hora pelo príncipe. A apresentação começou e um dos atores ensinou o momento que ele coloca veneno dentro do ouvido de outro ator. Cláudio, o rei, assistiu à peça e perdeu o controle, pois o peso na consciência começou a atormentá-lo. Ele se retira depois que a apresentação acaba e Hamlet debocha do ocorrido. O rei conversa com Rosekrantz e Guildenstern para escoltar Hamlet até a Inglaterra para que ele seja executado. Ele já enviou a carta com essas ordens. O príncipe não pode ser morto na Dinamarca porque todo o povo o ama e seria uma grande revolta. Cláudio começa a rezar pedindo a Deus perdão pelo seu grande pecado. Nesse momento entra Hamlet com sua espada pronto para matar seu tio. Porém recua e dá um discurso dizendo que ele queimará no inferno e prefere vê-lo sofrendo com o peso na sua consciência. Polônio conversa com Gertrudes e pede para a rainha conversar sério com seu filho, e ficará atrás da cortina ouvindo tudo, e caso ela precise de algo, ele estaria ali. Assim que Hamlet entra, ele começa a insultar sua mãe e ela sente medo da loucura do seu filho, e acha que ele a matará. Nesse momento, Polônio grita por ajuda atrás da cortina e Hamlet dá uma estocada na cortina com sua espada matando Polônio. Ele não se arrepende por isso. Hamlet é enviado à Inglaterra para sua execução. Já no quarto ato, Ofélia está à beira da loucura por causa da morte do seu pai. Entra cantarolando na sala do rei e da rainha. No mesmo tempo, Laertes volta da França com sangue nos olhos por causa da morte do pai e culpa Cláudio por isso. O rei diz que é inocente e conta que foi Hamlet o culpado. Nesse meio tempo, Horácio recebe uma carta de seu amigo Hamlet dizendo que está voltando para a Inglaterra, pois havia tramado e trocado a carta que ordenava executar ele. Na carta falsa, ele mandou matar Rosekrantz e seu companheiro.
O rei, sabendo da volta de Hamlet ao castelo, monta um plano com Laertes para matar ele e que seja visto como acidente. O plano é o seguinte: Laertes desafiará Hamlet para um duelo de esgrima, mas a espada dele estará afiada e com a lâmina envenenada, para que um corte apenas já seja o bastante para matar o adversário. Para garantir o sucesso do plano, Cláudio colocará veneno numa taça de vinho e irá oferecer para o sobrinho como um refresco no intervalo do duelo. Enquanto Hamlet ainda está vindo, Ofélia acaba caindo de uma árvore e se afogando no rio por causa de sua loucura. Assim que Hamlet chega à sua terra, ele vai ao cemitério com Horácio e conversa com o coveiro. Então ele vê o rei, rainha, Laertes e outras pessoas do castelo vindo com um caixão. Ele se esconde e ouve que Ofélia havia morrido e que seria enterrada agora. Ele entra em estado de pânico e diz que amava Ofélia e acaba pulando na cova onde estava o caixão. Laertes, enfurecido, pula também e os dois começam a brigar. Ambos são separados e o irmão de Ofélia aproveita o momento para convidar Hamlet para o duelo de esgrima. Já no castelo, ambos começam o duelo. Hamlet acerta Laertes 2 vezes e depois faz uma pausa. Cláudio oferece a bebida envenenada para Hamlet, porém ele recusa, e quem acaba bebendo em seu lugar é Gertrudes, sua mãe. Depois, Hamlet é atingido pela arma envenenada e ambas caem no chão e são trocadas. Ele pega de Laertes e o atinge. Ambos estão envenenados. Laertes, já à beira da morte, conta um plano para o príncipe, que, enfurecido, atinge o rei com a arma envenenada e o obriga a tomar o resto da bebida. Horácio chega no exato momento que o rei, rainha, Laertes e Hamlet estão morrendo. Ele pensa em se matar, mas seu amigo roga para que não faça isso. Por fim, Fortinbras, rei da Noruega, assume também a Dinamarca. É feito um velório para Hamlet, onde ele é adorado por todo o povo. Contando agora um pouco sobre os intertextos e também o conceito de intertextualidade. A intertextualidade é um diálogo entre textos, pelo que se estabelece entre obras linguísticas expressas em diferentes linguagens. Pode ser visual, auditiva, escrita e também a arte. Literatura, pintura, escultura, música, dança, cinema e etc. É basicamente quando uma obra é citada em outra ou quando uma obra faz a releitura de outra. E como Hamlet tem essa temática da violência, da vingança, do luto e da dor, algumas obras, além de ter se inspirado nessa obra de Shakespeare, ela também foi citada como em A Cartomante, de Machado de Assis. Esse conto narra a história de Rita, Camilo e Vilela. É uma história de adultério cujo final é violento e vingativo, pois ao descobrir a traição, Vilela mata Camilo e Rita. Hamlet foi citado nessa obra do autor Machado de Assis justamente por tratar desse tópico da vingança. Em muitas cenas do teatro de Shakespeare, por exemplo, o príncipe Hamlet tem a chance de vingar a morte de seu pai, mas ele aprende com a dor, entre muitas aspas, e deixa passar. Porém, ele acaba matando inocentes. Uma releitura muito interessante foi o desenho animado Rei Leão, produzido na Disney, e ela foi uma releitura da obra de Shakespeare, que podemos ver muitas semelhanças com a obra. Por exemplo, em ambas as histórias, o protagonista é um príncipe. Ambos os pais são assassinados pelo irmão. O tio assassino toma o reino para si mesmo. O fantasma aparece para o protagonista e depois de um tempo afastado, os príncipes voltam para se vingar. Foi o que aconteceu com Hamlet. Hamlet, ele foi escoltado para a Inglaterra, passou esse tempo lá, né? Depois soube que ele ia ser morto e voltou para definitivamente se vingar do seu tio. E por fim, Hamlet, ele já é uma releitura de outra obra, ou seja, Shakespeare, ele se inspirou em uma obra que já existia e criou a história de Hamlet, que é Amleth, que é uma lenda nórdica, onde Amleth é um príncipe da Dinamarca e seu pai foi morto pelo irmão. Então ele sai da Dinamarca, cresce, passa um tempo lá,
depois que saiu, depois volta, depois de alguns anos, para se vingar. Esperamos que tenha sido possível compreender todos os temas presentes nesse seminário. Agradecemos sua atenção.